Olá a todos, meu nome é Maria Eugênia Riscala e eu sou CEO e cofundadora aqui na Kayamate. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês de um tema que ainda gera bastante dúvida e muitas vezes até debate, que é o uso da cannabis medicinal em crianças. Quando a gente vai falar do uso da cannabis medicinal, a gente está pensando, claro, na eficácia e na segurança dos compostos da cannabis dentro daqueles produtos para tratamento de condições médicas infantis, né? E muitas vezes condições médicas que essas crianças vão carregar com elas para uma vida adulta, mas que já precisam de uma atenção agora no início da vida. A luta da cannabis medicinal no Brasil começa muito com as mães, que trazem à tona as suas histórias pessoais, suas batalhas com seus filhos, que sofrem de alguma condição médica que a cannabis consegue ajudar. E claro que por isso muitas pessoas pensam no tema da cannabis medicinal voltado sim a essas crianças. O uso da cannabis é muito mais amplo, só que o que eu quero discutir aqui com vocês hoje é o que e como crianças podem usar a cannabis medicinal. Eu acho muito importante fazer um disclaimer aqui que eu não sou médica, esse vídeo não tem a intenção de te ajudar a dosar alguma coisa, pelo contrário, ou de te prescrever ou de dizer que é bom. Aqui a intenção é abrir um pouco a cabeça sobre o assunto, falar do que já existe em termos de evidência científica, o que é fato e, claro, te direcionar para um profissional da saúde que vai te ajudar nesse processo com seu filho, sua filha ou qualquer criança que você venha conhecer, tá bom? Acho que o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui hoje é a segurança dos medicamentos, né, ou dos produtos à base de cannabis para crianças. Isso porque a gente já tem estudos mais aprofundados de algumas dessas substâncias usadas para algumas condições médicas. E tem outras coisas que ainda está se iniciando o estudo, está se entendendo, onde o conhecimento ele é mais empírico do que científico. Quando a gente pensa em segurança, hoje a gente tem sim alguns canabinoides, como é o caso do CBD, que já teve sua eficácia comprovada para condições médicas, como é o caso da epilepsia, tá? Mas claro que essa preocupação ela não está relacionada só a um composto da cannabis ou outro. Quando eu falo aqui de segurança, é a segurança do produto como um todo. Afinal de contas, essa é uma preocupação tanto com alopáticos quanto com fitoterápicos, porque a gente está falando sim de um corpo em desenvolvimento, a gente está falando de uma pessoa ainda que não tem necessariamente todos os órgãos formados, né? Depende aí um pouco da idade, da condição médica que está afetando aquela criança. Só que quando a gente pensa em cannabis, hoje você já tem uma série de produtos que estão sendo vendidos dentro das farmácias, por exemplo, tanto no Brasil quanto no exterior, e que já passaram por alguns processos de avaliação de estabilidade, por exemplo, de segurança de dose máxima, que possuem bula. E não tô falando aqui que tudo que tá na farmácia é recomendado para crianças, tá, gente? Isso quem vai saber melhor é o profissional da saúde, porque o que mais interfere muitas vezes não é nem só a substância em si, mas é a substância combinada à dose que vai ser aplicada. E aí a gente sabe que hoje existem doses de alguns canabinoides que são seguras, sim, para o uso infantil, para algumas condições médicas, né? Mas quando a gente fala sobre a cannabis, acho que acaba vindo para muita gente ainda a ideia do composto que chapa, né? Ou do que a gente entende como maconha, aquela questão que é fumada pelas pessoas, e qual seria o efeito disso numa criança. Acho bem importante aqui a gente definir, deixar bem claro que os produtos aos quais eu estou me referindo são produtos com formas farmacêuticas aceitas pela maioria das comunidades médicas para o uso infantil. Então eu estou falando de óleo, cápsula, supositório, nunca do uso in natura do produto. Isso porque aí, claro, sem julgamento de valor aqui, né, de cada pai, não é comum a gente pensar em uso infantil com produtos in natura, porque ali pode ter uma série de outras substâncias, como agrotóxicos, pesticidas, que não fazem sentido nenhum, né? Quando a gente está pensando no uso infantil e nem no uso adulto. E aí aqui também eu acho importante ressaltar que o composto da cannabis que dá essa questão do chapar, do psicoativo, é o THC. E ele, na maioria dos casos, não é recomendado mesmo no uso infantil.
Ou o que é muitas vezes recomendado é um óleo full spectrum, que a gente chama, ou seja, um óleo que é retirado da planta e mantém as propriedades naturais daquela planta, ou seja, vem com todos os canabinoides, vem com todas as substâncias, mas tem baixíssima quantidade de THC. Em muitos casos, é até 0,2% do produto inteiro tem de THC, mas isso tem que entender caso a caso. E por que eu estou falando que essa é uma opção que é utilizada por alguns profissionais da saúde no uso infantil? Porque ainda se está estudando o potencial que o efeito comitiva tem. O que é o efeito comitiva? É quando você tem a interação entre os canabinoides da planta. Existem uma série de estudiosos que defendem que juntos os canabinoides têm um potencial muito maior do que quando eles são isolados. Isso ainda não foi comprovado nas últimas fases de estudo, né, que é o que a gente chama de ensaio clínico. Só que hoje, muita coisa referente a cannabis, a gente ainda usa muito do conhecimento empírico. Então, pode ser sim que o profissional da saúde sugira a você que dê um óleo full spectrum, e pode assustar a questão do THC. Mas eu acho importante falar aqui que o THC é psicotrópico, o CBD não. Então, o CBD, que é o canabinoide mais presente nos produtos que são recomendados normalmente para uso infantil, ele é muito seguro e ele tem sido testado, e principalmente o uso dele em casos de epilepsia, por exemplo, já teve ensaios clínicos feitos que são aceitos aí por toda a comunidade médica. Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre quais são essas outras condições médicas, acabei falando bastante da epilepsia, né? Que podem ter o uso da cannabis para o uso infantil. Eu acho que uma outra condição médica, além da epilepsia, que aí pode ser a refratária ou não, é a questão do TEA, tá? Do transtorno do espectro autista. Isso porque as crianças que estão dentro do espectro, elas têm uma série de características diferentes. Claro que a gente coloca dentro de alguns grupos, né? Só que cada criança é uma criança e vai ter um conjunto aí de questões que aí um profissional da saúde pode avaliar e colocar melhor num determinado grupo. Só que uma série dessas características de crianças com TEA, muitas vezes a cannabis pode ajudar, seja na questão da socialização, da melhora do apetite, se esse for um caso, da verbalização, né, de ajudar a deixar esse clima mais leve, diminuição da ansiedade e do estresse. E aí, dentro de cada uma dessas condições, a gente não tem, né, porque a gente pode pensar que o estresse é uma condição, a falta de apetite é uma condição. O TEA, muitas vezes, ele engloba tudo isso, tá? Então, a cannabis, ela tem se provado uma aliada aí de crianças com TEA, porque você tem aí um produto que pode te ajudar em várias frentes. É muito importante falar que não tem estudos tão avançados do uso da cannabis em crianças com TEA como a gente tem hoje no caso da epilepsia, tá? Que já é autorizada pela Anvisa para uso infantil e adolescente. Mas uma coisa que a gente acabou não falando aqui é por que a cannabis pode ser boa para todas essas condições médicas. Bom, gente, a cannabis, ela afeta nosso sistema endocannabinoide, que é um sistema que existe dentro do nosso corpo e que regula a nossa homeostase, ou seja, regula o equilíbrio que a gente tem no nosso corpo. E por que isso é importante? Porque algumas condições médicas, como o caso do TEA, que é um distúrbio de neurodesenvolvimento, eles vão afetar partes do nosso sistema, como a questão da comunicação e da interação social, que eu falei, que o sistema endocannabinoide ele acaba tendo um efeito direto. Isso porque o nosso sistema endocannabinoide interage com vários hormônios do nosso corpo que podem ajudar ou piorar algumas dessas questões. Por isso que muita gente que faz uso da cannabis medicinal em pessoas com TEA sente um efeito muito visível, enquanto em algumas outras condições médicas, sejam infantis ou não, o efeito da cannabis nem sempre ele é tão visível, ele não é tão fácil de ser identificado, né? Principalmente se a dose é muito baixa. Então, aqui é interessante porque o caso do TEA é muito específico, criança a criança, tá? É difícil a gente falar uma coisa única, só que os profissionais da saúde que hoje trabalham com isso,
relatam uma série de casos positivos. E claro, gente, nem sempre é positivo para todo mundo. Por isso que a gente aqui sempre reforça muito a necessidade desse vídeo balizar as informações, mas não ser um tomador de decisão. Ser uma forma de te manter mais informado, te dar as informações que você precisa para aí sim dar o próximo passo, que pode ser buscar um profissional da saúde, pode ser falar com o seu profissional da saúde sobre esse assunto, ou até mesmo continuar pesquisando o assunto até quando você se sentir confortável, né, para dar esse próximo passo. Um outro distúrbio que também é de neurodesenvolvimento e que tá tendo uma aceitação bem legal do uso principalmente aí de adolescentes, tá, não infantil tão criança, é o TDAH, né, que é a questão aí do déficit de atenção, que a gente chamava antigamente, que hoje em dia a gente chama de TDAH, e que afeta entre 5% e 15% das crianças, ou seja, uma quantidade bem alta, e que pode interferir aí no processo escolar, de foco, e uma série de outros momentos da vida infantil ou adolescente, e que aí a cannabis pode ser um fitoterápico que é um aliado muito legal. Que nem sempre não, né? Raramente ele sozinho resolve tudo, mas às vezes ele é aliado à terapia, e aí aliado talvez até a outros medicamentos, ele vai ajudar aquela criança nesse processo sem necessariamente o uso de um alopático, tá? Lembrando aqui que, de novo, isso aqui não é uma sugestão de tratamento, isso daqui são uma série de informações que precisam ser levadas para o profissional da saúde, aí sim com os exames em mão, com tudo em mão, poder falar qual que é o próximo passo. Por fim, eu quero trazer aqui a importância dos estudos científicos. A gente vai colocar aqui alguns links de estudos científicos relacionados a essas condições médicas que a gente falou e o uso da cannabis. Só que a gente ainda está longe de ter as evidências que a gente precisava para os médicos se sentirem totalmente seguros e poderem prescrever a cannabis como hoje eles prescrevem, digamos assim, um paracetamol ou alguma outra substância que já teve aí o seu processo de pesquisa muito desenvolvido. Mas para isso a gente precisa do envolvimento dos profissionais da saúde também nessa área, porque são eles que puxam essas pesquisas. E claro, da população, assim como você que está vendo esse vídeo. E te peço aqui uma provocação. O que mais sobre cannabis medicinal você quer saber? Como que a gente pode te ajudar a ter mais informações para você ir falar com o seu profissional da saúde e dar o próximo passo? Lembrando aqui que o próximo passo não necessariamente é fazer o uso medicinal da cannabis, mas entender se ela pode ser boa ou não para você, se você tiver uma condição médica que faça sentido. Nós aqui da Kaya Mind somos um núcleo de soluções de inteligência e informação de cannabis. Então a nossa ideia com esses vídeos é informar a população, seja um paciente ou um profissional da saúde, para que eles possam dar seu próximo passo e entender se faz sentido essa terapia para o dia a dia de cada um. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais!